Falando aí sobre a Revolução Mexicana, durante a ditadura de Porfírio Dias, o México recebeu enormes investimentos estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos, interessado nas jazidas de ouro, prata e petróleo daquele país. O México modernizou-se, mas sobre a dependência externa. Poderosos capitalistas norte-americanos dominavam as ferrovias, as minas e as fábricas mexicanas, enquanto outros segmentos estavam nas mãos dos europeus. O crescimento econômico escondia a real miséria da população mexicana. Comunidades indígenas foram expulsas de suas terras e incorporadas às grandes propriedades. Os camponeses foram obrigados a trabalhar, sob péssimas condições, nas minas e nas grandes plantações de cana-de-açúcar ou de tabaco. A concentração de terra nas mãos das minorias era crescente. Um poderoso corpo policial mantinha submissa a população pobre do campo, espalhando terror ao reprimir revoltas e fuzilar rebeldes. A partir de 1906, a ditadura Porfírio Dias começou a dar sinais de fraqueza. Uma nova burguesia e uma nova geração de proprietários rurais, adeptos do liberalismo, nos moldes norte-americanos, criticavam a falta de liberdade e a corrupção no país. O México enfrentava dificuldades com a queda de quase 50% da produção agrícola e pecuária, agravadas pela crise econômica dos Estados Unidos, que levou ao fechamento das minas e à demissão de muitos trabalhadores mexicanos. Nesse clima de insatisfação social e de crise econômica, ocorreu a campanha para a sucessão presidencial em 1910. Francisco Madero, um jovem engenheiro de espírito democrático, candidatou-se a presidente e, em pouco tempo, conquistou grande popularidade, até ser preso sob o pretexto de incitar o povo à rebelião. A corrupção e a fraude eleitoral garantiram a Porfírio Dias a reeleição, com a quase totalidade dos votos. Francisco Madero escapou da prisão e exilou-se nos Estados Unidos, de onde lançou o apelo à luta armada contra o ditador e à promessa de devolver às aldeias indígenas as terras tomadas pelos latifundiários. O apelo de Madero atraiu dois líderes populares, Emílio Zapata, no sul, e Pancho Villa, no norte. Reunindo milhares de homens, eles deram início à revolução. Atacaram ferrovias, fazendas e ameaçaram a capital do país. Isolado, Porfírio Dias renunciou em 25 de maio de 1911 e se exilou na França. Francisco Madero assumiu o controle do país e logo depois foi eleito presidente da República. A queda de Porfírio Dias não significou o fim da Revolução. Na verdade, ela estava começando. O ditador fora derrubado, mas as velhas elites continuavam a dominar o país. O presidente Madero encontrou grande dificuldade para governar, com graves pressões de todos os lados. Os camponeses, desejosos de reforma agrária imediata, os operários, defendendo melhores condições de trabalho, e proprietários temerosos em perder seus bens, além dos militares ambiciosos em tomar o poder, e grupos estrangeiros preocupados com seus investimentos em todo o país. Todos criticavam o presidente Madero. Em fevereiro de 1913, o general Vitoriano Huerta derrubou o presidente e tomou o poder. O golpe desencadeou lutas armadas por todo o país, mobilizando camponeses e operários. A revolução entrou em sua fase mais sangrenta, que se prolongou mesmo depois da deposição de Huerta, em julho de 1914, e da posse de Venustiano Carranza, um dos líderes dos revolucionários. Os exércitos camponeses de Zapata, no sul, e de Pancho Villa, no norte, recusaram-se a fazer qualquer concessão ao governo. As lutas entre as forças populares e os federais resultaram em incêndio de aldeias, os lamentos e enforcamento dos líderes comunitários, assaltos a trens, cidades e fazendas, além da morte de milhares de civis. Os líderes dos camponeses, em luta para ter de volta suas terras, tinham enorme popularidade. Zapata, cujo lema era Terra e Liberdade,
chegou a pôr em prática na região de Morelos uma reforma agrária radical. Pancho Villa liderou ações ousadas como o ataque a uma cidade norte-americana de fronteira em março de 1916. Em represália, o governo dos Estados Unidos enviou 10.000 soldados ao México para capturar Villa. Foram 11 meses de procura em vão, pois Villa conseguiu escapar. Em 1917, Carranza promulgou a nova Constituição, segundo o qual o bem público é superior ao direito da propriedade privada. Portanto, o Estado tem direito à expropriação em nome do interesse público. Ficou garantido o direito das aldeias indígenas à terra e foram criadas leis de proteção ao trabalhador, jornada de 8 horas de trabalho, descanso semanal, salário mínimo e outros. No entanto, muitos desses princípios só foram aplicados anos depois. A repressão aos movimentos populares prosseguiu. Em 1919, Zapata foi assassinado numa emboscada armada pelo governo. Em 1920, Carranza foi deposto e assassinado. Novos líderes revolucionários assumiram o poder, mas as tensões continuaram por toda a década seguinte. Bom, nós vamos falar sobre a questão da Revolução Mexicana. Essa Revolução Mexicana ela foi em 1910 e nós temos aí ela liderada por Francisco Madero. Ele é um antigo autocrata, general de Porfírio Dias. Foi a primeira das grandes revoluções do século XX. Essa revolução foi caracterizada principalmente por uma variedade de líderes de cunho socialista. Aguardem isso aí. Liberal e anarquista, populismo e em prol do movimento agrário. Isso vai causar um temor muito grande dentro do nosso contexto, principalmente da América Latina. Como principal causa, nós podemos ter o seguinte, que nós temos uma elite agrária que predomina completamente no México, sempre determinando quem seria o governante máximo. É mais ou menos semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil, nesse período, que é o coronelismo. Em 1876, Porfírio Dias assume e governa de forma ditatorial. Mesmo tendo um pequeno desenvolvimento industrial durante o período, o país sempre teve à frente uma elite agrária que permanece no poder. A base econômica continua sendo a exportação de produtos agrícolas e de minérios. Porfírio Dias governa o México por mais de 30 anos. Mantém-se uma aparência de democracia, entre aspas, pois eram realizadas eleições periodicamente, mas elas eram manipuladas, igualzinho aqui no Brasil, neste período, para que sempre ele se reelegesse. Em 1910, nas eleições, Dias novamente foi eleito, porém seu opositor Francisco Madero conseguiu rebelar a população e assumiu com a promessa de realizar a tão esperada reforma agrária. Olha que quando se fala em reforma agrária no contexto americano, principalmente aí América Latina, é problema sério. Muito bem. Contextos e fatores que vão ser prioritários dessa Revolução Mexicana, buscando lá no século XIX. Nós temos uma França que transforma o país em império aliado na década de 1860. Enquanto os Estados Unidos estavam na Guerra da Secessão, ou seja, os Estados Unidos largou de mão, a França foi lá e tomou conta. Bom, teve seu território diminuído em 1/3 do que era devido ao imperialismo dos Estados Unidos e da Inglaterra. Em 1876 até 1910 foi um período das ditaduras de Porfírio Dias, em que o país passa por uma modernização econômica, por meio de exploração do petróleo, as multinacionais dos Estados Unidos principalmente, mas é um governo centralizado e autoritário. As riquezas geradas, elas partiam para o exterior e ficavam muito pouco na mão do povo, que eram os caudilhos, os coronéis. A expulsão dos indígenas e a privatização da terra em benefício de latifundiários e capital estrangeiro e, consequentemente, a marginalização dos indígenas. Guardem isso, marginalização dos indígenas.
Há um crescimento intenso das massas urbanas, o que vai resultar na diminuição do poder de ação dos caudilhos, pois as relações das cidades começam a mudar. Além disso, começam vários movimentos camponeses do país, no norte e no sul, onde havia uma concentração fundiária muito grande. Como principais consequências dessa Revolução Mexicana, a gente pode destacar: é promulgada a Constituição, que é reformada, a nacionalização do solo, do subsolo e a devolução das terras comuns aos indígenas. A Igreja Católica é separada do Estado e tem seus poderes diminuídos. Os trabalhadores passam a ter direitos reconhecidos do governo. Existe aí, começa a ter a organização dos sindicatos e consolida-se o sistema de educação nacional. O que mais que a gente pode lembrar aí? Inicia-se um desenvolvimento grande na pintura de mural mexicana, como tem uma imagem aí no nosso vídeo. Vai ser fundado o PRI, que é o Partido Revolucionário Institucional. Nós vamos ter aí também o General Cardenhas, que vai aprofundar a reforma agrária, vai nacionalizar as empresas de petróleo e as ferrovias. Muito bem. Basicamente a Revolução Mexicana, o que eu tenho para dizer para vocês é isso aí. Espero que tenha solucionado algumas dúvidas de vocês e espero vocês na próxima. Ok, galera? Um abraço.